retido por seus deveres constrangedores junto à multidão em Cafarnaum, falou a Simão num gesto de bênção. Vai, Pedro, peço-te, vai à casa de Jeremias, o curtidor, para ajudar Sara, a filha dele, prostrada no leito, tem a cabeça conturbada e o corpo abatido. Vai sem delonga, ora ao lado dela, e o Pai, a quem rogamos apoio, socorrerá a doente por tuas mãos. Na manhã ensolarada, pôs-se o discípulo em marcha, entusiasmado e sorridente com a perspectiva de servir. À tarde, quando o sol cedia às últimas posições, à sombra noturna, vinha de retorno enunciando inquietação e pesar no rosto áspero. Ah, Senhor, disse ao mestre que lhe escutava os apontamentos. Todo esforço baldado, tudo em vão. Como assim? E o apóstolo explicou amargamente qual se for um odre de fel a derramar-se. A casa de Jeremias é um antro de perdição. Antes fosse um pasto selvagem. O abastado curtidor é um homem quem ajuntou dinheiro a fim de corromper-se. De entrada, dei com ele bebericando vinho num paiol, a cuja porta bati, na esperança de obter informações para demandar o recinto doméstico. Não parecia um patriarca, e sim um gozador desavergonhado. Sentava-se na palha de trigo e de momento em momento colava os lábios ao gargalo de pesada botelha, desferindo gargalhadas ao pé da serva, bonita e jovem, que se refrestelava no chão, positivamente embriagada. Ao receber-me, começou perguntando: quantos piolhos trago à cabeça? E acabou mandando-me ao primogênito. Saí à procura de Zoar, o filho mais idoso, e o achei enfurecido no jogo de dados em que perdia largas somas para o conhecido traficante de Jope. Acolheu-me aos berros, explicando que a sorte da irmã não lhe despertava o menor interesse. Por fim, expulsou-me aos coices, dando a ideia de uma besta fera solta no campo. Afastava-me apressado quando esbarrei com a dona de casa. Dei-lhe a razão de minha presença. Contudo, antes de atender-me, passou a espancar a esquelética menina, alegando que a criança lhe havia surrupiado um figo, enquanto a pequena chorosa tentava esclarecer que a fruta havia sido devorada por galos de estimação. Somente após ensanguentar a vítima, resolveu a megera designar o aposento em que poderia avistar-me com a filha enferma. Ante o olhar melancólico do ouvinte, o discípulo prosseguiu. A dificuldade, porém, não ficou nisso. Visivelmente transtornado por bagatela, a velha sovina errou a indicação, pois entrei numa alcova estreita onde fui defrontado por Josué, o filho mais moço do curtidor, que mergulhava a mão num cofre de joias. Desagradavelmente surpreendido, fez-se amarelo de raiva, acreditando de certo que eu não passava de alguém a serviço da família, a fim de espionar-lhe os movimentos. Quando ergueu o braço para esmurrar-me, supliquei-lhe que considerasse a minha situação de visitante em missão de paz e socorro fraterno. Embora contrafeito, conduziu-me ao quarto da irmã. Ah, mestre, que tremenda desilusão! Não duvido de que se trata de uma doente, mas logo que me viu, a estranha criatura se tornou inconveniente, articulando gestos indecorosos e pronunciando frases indignas. Não aguentei mais. Fugi horrorizado e regressei pelo mesmo caminho. Observando que o amigo sublime se resguardava, triste e silencioso, volveu Simão após comprido intervalo. Senhor, não fui acaso bastante claro? Porventura não terei procurado cumprir-te
honestamente os desejos? Seria justo, mestre, pronunciar o nome de Deus ali entre os vícios e deboche, avareza e obscenidade? Jesus, porém, depois de fitar longamente o céu a inflamar-se de lumes distantes, fixou no companheiro o olhar profundamente lúcido e exclamou com serenidade: Pedro, conheço Jeremias, a esposa e os filhos. Há muito tempo, quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi para auxiliar. Então, esse é do livro do Irmão X, Cartas e Crônicas, do médium Chico Xavier. Então, observando essa história, a gente nota que Jesus já sabia de como Pedro seria recebido. E no final, que o Pedro se queixa, de como foi recebido e tudo mais, Jesus diz, apenas te pedi para auxiliar. Então, nessa passagem, Jesus nos ensina duas lições, que temos que ser caridosos com todos os necessitados, não importando o merecimento de cada um. E isso não é fácil para a gente. E o segundo ponto seria a nossa tarefa de auxiliar. Se vamos ser retribuídos, muitas vezes, com ingratidão. Então a gente vai, faz, achando que está fazendo o melhor para os outros irmãos e, em vez de receber algum tipo de reconhecimento, a gente recebe ingratidão. Então, por que Jesus mandou Pedro para essa casa se ele já sabia que ele ia ser mal recebido? Na verdade, foi um aprendizado para Pedro. E posteriormente a gente sabe que Pedro, depois da morte de Jesus, saiu a espalhar o Evangelho, espalhar o cristianismo, falar das palavras de Jesus. E foi muito perseguido, foi muito difamado, caluniado. E se ele não tivesse preparado para enfrentar tudo isso, com certeza talvez ele tivesse desistido, Então isso foi para Pedro uma espécie de prova, de treinamento. Mas o que esses ensinamentos nos trazem para nós hoje? Que a lição é a mesma, que nós temos que ser caridosos com todos os necessitados. Isso é difícil porque ainda não conseguimos não julgar o próximo. Ainda é nato na nossa imperfeição a questão do julgamento, pois a gente aprende o que é certo e o que é errado, justamente para não errar. Então, desde a nossa criação, dentro das nossas religiões, do espiritismo, da nossa casa, das questões morais, do que é certo, do que é errado. Então, quando tu vê um erro em outra pessoa, tu identifica. E é lógico, isso é natural. E não está errado isso. O problema é que, além de identificar o erro, é difícil a gente não julgar e condenar. Olha, aquela pessoa está fazendo isso. Que coisa. E julgamos sem o entendimento, sem o conhecimento do que aquela pessoa está passando ou já passou. Principalmente para nós que somos espíritas, também somos, controlados, vigiados. Por quê? Porque esperam de nós uma postura sempre correta, sempre assertiva, que não tenhamos falhas. Mas nós, como os espíritas, nós somos como qualquer outras pessoas. Achamos que uma pessoa, por ser espírita, deve ser melhor que as outras pessoas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Todos nós somos imperfeitos. E o espírita só está, tentando melhorar dentro de uma doutrina, que é a doutrina espírita. Mas o católico está tentando melhorar no catolicismo, o evangélico está tentando melhorar dentro das suas crenças. Então isso vai depender de cada um. Somos todos imperfeitos e às vezes, olhando a pessoa que vem, que fala que isso, que aquilo, que está aqui no centro, ela vai errar. E nós temos que ter esse entendimento. Somos imperfeitos. E estamos aqui neste planeta encarnados, porque o
provas e expiações que estão passando no mundo de regeneração, porque precisamos passar por essas provas. E na maioria dos casos a gente ainda falha. Mas o importante é que é o seguinte, que falhamos, mas falhamos menos do que falhávamos. Estamos sempre melhorando. E comparado com o que nós estamos melhorando? Às vezes comparado com a vida que nós já tivemos, estamos tendo aqui como encarnados, e com certeza melhores do que fomos na encarnação anterior. Se nós tiver esse entendimento, vamos dizer o seguinte, bom, a pessoa é um homicida, matou uma pessoa, é horrível, isso não é errado, né? Mas a gente vai julgar, como é isso, é isso e aquilo. Bom, na outra encarnação, ele tinha sido homicida que assassinou 10 pessoas. Nessa, ele se conteve, teve a oportunidade de assassinar mais, e quando ele falhou, não resistiu, assassinou uma. Bom, ele já melhorou. Na próxima, ele já não vai mais fazer isso. Então, se nós tiver esse entendimento do todo, que é a nossa vida, de períodos de reencarnações consecutivas, e alguns vão estar um pouco mais adiantados que outros. E aqueles que estão mais adiantados vão errar menos. E por errar menos, nós temos que ter a compreensão de não julgar os outros. Então, entendo que nem Jesus nesse caso, o patriarca estava embriagado, o irmão no jogo, o outro filho roubando, mas nem por isso o nosso pai vai deixar de atender nenhum de seus filhos. Muitos deles estão errados, mas todos são filhos de Deus e todos recebem a oportunidade. Então não vai ser nós que vamos escolher a quem fazer o bem. Temos que fazer bem a todos. É difícil para o nosso entendimento, fácil é falar aqui na frente. Mas na vida real é difícil, porque às vezes os nossos sentimentos são mais materiais, nós temos raiva, se tivermos uma perda, alguém causa um prejuízo, nos rouba, é difícil. Mas tendo a consciência disso, nós já vamos conseguir ver com um olhar diferente. Então, como é que nós podemos mudar esse nosso julgamento dos outros? Então, justamente é isso, que nós estamos aqui encarnados porque ainda somos muito imperfeitos, e o que nos leva a, às vezes, julgar, não entender, é o nosso orgulho. Nos leva a sempre comparar, ou seja, ser melhor que os outros. Vai chegar o tempo que nós vamos conseguir que a nossa única preocupação seja que nós nos melhoramos de nós mesmos, né? Que a comparação seja de nós com nós mesmos. Então, se eu já fui assim, a vida vem aprendendo, a vida vem me ensinando, as dificuldades que eu estou passando vão me deixando melhor, e aí eu paro em determinado ponto da minha vida e olho para trás e digo, poxa, olha, eu já fui pior, agora já estou melhor. E assim é a nossa evolução. E é por isso que nós viemos, né, nessa nossa encarnação que estamos aqui. Jesus deixou claro, né, Pedro, faça a tua parte, ajude. Então isso é o mais importante, a gente fazer a nossa parte, a gente ser caridoso, a gente ter um olhar carinhoso com os outros, não aquele olhar rancoroso. Já na segunda lição, quanto ao ser retribuído bem com a ingratidão, então, quantas não são as vezes que nos preocupamos mais com o reconhecimento e com a gratidão do que o nosso ato de fazer o bem, né? E a gente precisa, às vezes precisa de um elogio, precisa de um incentivo, né, para fazer o bem. Mas o que a gente tem que ficar claro aqui, que às vezes nós não vamos receber isso, nós vamos receber muita ingratidão. E isso, como foi para Pedro, que não sirva de desânimo para a gente desistir de fazer o bem, de desistir de trabalhar na caridade, no fazer o bem, no auxílio ao próximo. E às vezes a gente fica bem decepcionado. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13,
que no item 19 fala o seguinte: que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com a ingratidão? Nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não fazer com desinteresse. É o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto que os assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Deveis ajudar os fracos, embora saiba de antemão que a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Ficai certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado o houvesse pago. Se Deus permite por vezes que sejais pago com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Então a mensagem é clara, né? Que a gente não deve, como Jesus também nos ensinou, né? Que a mão esquerda não saiba o que a direita dá. Porque se a gente for reconhecido pelo que fez aqui na Terra, a gente já está recebendo a recompensa aqui na Terra, então não vai receber mais no céu. Então, alguém gosta de fazer o bem e ser homenageado, e botar o nome daquilo que fez o bem e tudo mais, ele vai ter um reconhecimento aqui na Terra. Ok? Então ele já recebeu o seu retorno. Agora, aquele que trabalha desinteressadamente, não está preocupado em propagandar isso, está fazendo bem pelo bem, isso ele vai levar quando reencarnar, porque a gente só leva o que de bom ou de mal a gente fez aqui na Terra. E é difícil, né? É difícil ser completamente desinteressado. Mas a gente, pelo menos, no seguinte sentido, né? É sempre bom ouvir o obrigado, em termos de gratidão. E na maioria das vezes a gente recebe, sim. Mas importante é a gente não se preocupar em fazer para receber isso. E a ingratidão, né? Às vezes a gente vai receber, a gente vai, faz um bem, faz tudo para a pessoa e ainda houve uma reclamação. Sei lá, leva uma roupa, leva um agasalho e tal, diz, mas isso aqui eu não gostei, isso aqui não é quente o suficiente, tu não tinha não sei o que lá. A gente fica chateado, né? Mas a ingratidão não é um problema nosso, que está fazendo bem. É de quem o faz a ingratidão. Então, por isso, a gente não tem que se preocupar mesmo com o reconhecimento do bem praticado. E essa pessoa que for ingrata, né, em algum momento ela vai sofrer o remorso. Porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. E aquilo que ela fez, até observando a reação, depois ela vai refletir. E isso vai ficar na cabeça dela e ela, talvez na próxima vez que ajudem ela não vai agir dessa forma. Mas o importante é a gente não desanimar com isso, continuar fazendo. O Mestre Jesus nos ensinou a fazer o bem não somente aos nossos conhecidos, amigos, né? Mas também aos nossos inimigos. Então devemos fazer o bem a alguém que nos fez o mal. Eu sei, mas é difícil, né? E a gente conseguir fazer isso. E nem Jesus disse, amar os nossos inimigos. O sentido que ele quis dar para essa frase, a gente não vai conseguir sentir aquele amor que a gente sente por um ente querido, por um inimigo, por alguém que te fez um mal e tudo mais. Mas o que ele quis dizer é o seguinte, que a gente não sentir ódio, não sentir raiva por essa pessoa que te fez o mal. E na mesma situação, se a gente não, hoje, digamos, alguém te faz um mal, te calunia, te prejudica financeiramente ou te ofende com palavras, se você já não conseguir, se conseguir não revidar isso,
você já está tendo um avanço, já está praticando essa questão que Jesus nos ensinou. Que de repente é isso que a gente vai conseguir agora. A evolução, nós vamos chegar a um ponto que a gente vai compreender, porque se nós pensar mais, continuar nessa linha de raciocínio, nós somos os mais ingratos com relação a Deus, que é o nosso Pai, que nos ensinou, que só faz o bem, nos ajuda, e muitas vezes a gente só se lembra dele quando estamos em dificuldade, quando precisamos de alguma coisa, aí todo mundo vai lá e reza e pede a Deus, e ele nunca deixa de nos atender, ele nunca deixa de nos auxiliar. Talvez ele não nos dê aquilo que pedimos, mas vai nos dar aquilo que precisamos. Porque ele é a sabedoria, ele sabe do que a gente precisa. A gente acha que precisa. E se estamos passando por alguma dificuldade, a gente pede ajuda, ele não vai resolver o problema para nós, mas ele vai nos dar força, vai nos dar uma intuição, uma ideia para a gente sair desse problema. E é isso que nós precisamos. O problema é nós que temos que resolver. Senão seria muito fácil, né? A gente não faria mais nada e simplesmente estaria pedindo e tudo cairia do céu e estaria tudo resolvido. E não é isso. A gente está aqui justamente para melhorar, para passar por essas dificuldades. Tu vê, dificuldades e às vezes até em fazer o bem. É isso que essa lição vem nos mostrar hoje. E justamente para reforçar, para a gente não desanimar e não deixar de fazer o bem. Porque o bem que a gente faz muito mais bem para a gente do que quem a gente está auxiliando. Então, e a verdadeira caridade sempre se faz desinteressadamente. E essa lição, né, que Jesus mandou Pedro para esse aprendizado, né, esse exemplo para nós, com certeza modificou a vida de Pedro naquele momento. E com certeza, talvez Pedro não fosse o grande pregador que foi, que espalhou o cristianismo junto com os outros apóstolos, que trabalharam nisso, né? Mas porque talvez ele fosse e nas primeiras dificuldades desanimasse e dissesse, olha, não tem jeito, nós não vamos conseguir, mas é com esses exemplos, com essas dificuldades, é que a gente vai conseguindo aprender a lidar com a situação, e é isso para a nossa vida. A gente faça sempre o bem, a gente ajude a todos, discriminadamente. Tem a oportunidade de ajudar, nos ajuda. Mas essa pessoa fala mal de mim, vive falando isso. Pô, não importa, se ela está falando mal, o prejuízo é dela. Nós vamos continuar ajudando.